Como é que eu estou? Ela tem só um miolo, no mínimo, e um módio. Um módio, que é o que faz com que tem exatamente o ao lado de tudo, que faz com que a ligação do corpo seja toda redonda e que existe realmente um enorme afeto que é envolvido nisso. E então, ela diz: eu nasci com um estalo. O som que nunca para, a revelação da natureza, mesmo que a natureza tenha todas as hesitações, tenha todos os declives, todos os abismos, imediatamente a seguir ao abismo em baixo só pode existir o céu. O que está em cima é igual ao que está em baixo. E tem-se uma espécie de levante, como se de repente entrasses numa dobra do mundo móvel como uma onda. Uma onda é uma quase montanha, não é? Uma onda é a água a querer já ser montanha, a sua fluidez, depois até chegar ao Himalaia. E aí tens a cordeira uterina. E ali a senhora da substância líquida encontra exatamente o lugar desse grão de arroz que é dividido num grão de sal e que é dividido nesse exato momento por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de disciplinas celulares. Aí entramos num átomo conjunto, onde toda a dimensão do cosmos se encontra numa unicidade, exatamente porque a palavra dá exatamente essa vibração do som, que dá exatamente esse lugar do cosmos que existe no texto. O que acontece no corpo também é uma enorme desagregação. Os nervos começam a pensar. Se eu posso um nervo pensar assim, outro nervo posso aqui, outro pensar assim. Ao pensar assim, existe exatamente uma coisa desconcertante na voz. Ou uma coisa desconcertante mesmo no pensamento que se quer dar, sendo uma enorme emoção. Mas essa emoção tem que ter a espessura líquida e tem que ter, como diz aquela senhora que nos traz de bandeja, a equação líquida. Precisamos o treinamento de névoa, a apoteose da pupila em dominó de som. Repetimos então a assembleia de todas estas borboletas. Porque, de certa maneira, se calhar mais, como diz exatamente o Darwin, e o Darwin faz a hipótese toda, que isto é, o Darwin dá exatamente o puramente da espessura e da diversidade de todas as criaturas, é porque exatamente nós não só atravessamos uma, como atravessamos todas. E alguém se manteve, se calhar, mais como um macaco, ou alguém que se manteve mais como um leão, ou alguém que se manteve mais como uma águia, ou alguém que se manteve mais como um tordo, ou alguém que se manteve mais como um pardal, ou alguém que se manteve mais como uma tainha, ou alguém que se manteve mais como um elefante. E chegamos aqui com todas as expressões do corpo, que é já um corpo ser humano, e é um milagre da experiência ser viva. Mas chegamos com esse corpo exatamente no lugar onde ele tem propulsão, ou a propulsão, no lugar do bem absoluto. O bem absoluto, claro que pode estar em relação com o mal absoluto, exatamente como agora o bem absoluto tem que viver, ou exatamente toma, exatamente lugar junto da luz, através da luz, que já é água, então temos o bem absoluto. Diz uma senhora que fugiu há muitos anos